A paz, amados, tudo bom? No ano passado, em 2016, eu fiz uma adaptação de um texto de um pai da igreja chamado Irineu de Leão, bispo de Leão. Ele foi um homem muito respeitado e ele escreveu um livro chamado Irineu de Leão contra as heresias, um livro que se dedicava a refutar os gnósticos. Ele viveu no segundo e início do terceiro século. Foi discípulo de Policarpo, que, segundo a tradição cristã, Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E lendo o livro dele, eu achei muito interessante um texto que fala: a ciência incha, mas o amor edifica, né? Um texto de 1 Coríntios 8:1. E eu fiz uma adaptação, porque eu tirei muitas palavras rebuscadas dali e contextualizei algumas coisas. E eu queria compartilhar com os irmãos esse texto. E diz assim: a ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. É melhor e mais útil ser ignorante ou de pouca cultura e aproximar-se de Deus pelo amor do que julgar-se sábio e esperto e encontrar-se blasfemando contra o Senhor por ter inventado outro Deus e Pai. É por isso que Paulo grita: a ciência incha, mas o amor edifica. Ele não condenava o conhecimento verdadeiro, porque se o tivesse feito, seria o primeiro a se acusar. Mas porque sabia que alguns, inchados de orgulho por causa da ciência, se afastariam do amor de Deus, julgar-se-iam perfeitos e o Criador imperfeito. É para descortar o orgulho por esta pretensa ciência que Paulo diz: a ciência incha, mas o amor edifica. Com efeito, não há orgulho maior do que se julgar melhor e mais perfeito do que o próprio Criador, dono de toda a sabedoria e doador da vida. É melhor que alguém não saiba absolutamente nada, sequer um motivo do porquê foram criadas as coisas, e acreditar em Deus. E perseverar no seu amor, do que encher-se de orgulho por motivo desta pretensa ciência e afastar-se deste amor que vivifica o homem. É melhor não querer saber nada a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, que por nós foi crucificado, do que por causa da sutileza das questões e das muitas palavras cair na negação de Deus. O dizer de um homem que, experimentando o orgulho por causa desse esforço, ao querer conhecer tudo, ouvindo o Senhor dizer que os cabelos de vossa cabeça estão todos contados, quisesse, na sua curiosidade, saber o número dos cabelos de cada cabeça e o motivo pela qual alguém tem tantos e outros menos? Porque nem todos têm o mesmo número e se encontrarem milhares e milhares de números diferentes. Porque alguém tem a cabeça maior e outro menor. Um os tem densos e outros ralos e outros quase nenhum. E se, pensando ter encontrado este número, quisesse usá-lo como prova de um sistema que por acaso tivesse inventado. E se alguém quisesse começar a contar os grãos de areias na praia e dizer, depois que encontrou algo muito relevante e importante do número da harmonia, da quantidade, do intelecto, dos mistérios sublimes, não enganaria completamente a si mesmo e não induziria a loucura enorme os que nele acreditam, visto que há sempre homens que, nesses casos, pensam ter encontrado alguma coisa mais do que os seus mestres? Se alguém nos perguntar se Deus conhece o número total de todas as coisas que foram e são feitas, e se cada uma recebeu a sua própria quantidade conforme a providência de Deus, lhe responderemos afirmativamente. Com efeito, absolutamente nada do que foi e é feito escapa ao conhecimento de Deus. E pela sua providência, tudo recebeu e recebe a sua forma. Em compensação, uma inteligência sã, equilibrada, piedosa e amante da verdade, dedicar-se-á a considerar as coisas que Deus pôs em poder dos homens, à disposição dos nossos conhecimentos, e aplicando-se a elas com todo o seu ardor, progredirá e, pelo estudo constante, terá conhecimento profundo. Essas coisas são tudo o que cai debaixo dos nossos olhares e tudo o que está contido, claramente e sem ambiguidade, em termos próprios nas Escrituras. Se não podemos encontrar a solução de todas as questões que são propostas nas Escrituras, nem por isso devemos procurar outro Deus, fora daquele que é o verdadeiro Deus. Seria o máximo da impiedade.
Devemos deixá-las para o Deus que nos criou, bem sabendo que as Escrituras são perfeitas, entregues pelo Verbo de Deus e pelo seu Espírito, e nós tanto somos pequenos e últimos em relação ao Verbo de Deus e ao seu Espírito. Quanto precisamos saber o conhecimento dos mistérios de Deus. Por outro lado, não há que admirar se isso nos acontece nas coisas espirituais, celestes, que devem ser reveladas. Porque até das coisas que estão ao nosso alcance, quero dizer, daquelas que pertencem a este mundo criado que podemos tocar, ver, que estão ao nosso lado, e muitos escapam ao nosso conhecimento e as deixamos a Deus. É necessário que Ele esteja acima de todos. O que aconteceria se quiséssemos explicar a matéria escura? Poderíamos dizer coisas mais convincentes ou menos, mas a verdade certa e firme só Deus sabe. Nós sequer sabemos o que existe no fundo do abismo do mar. Contudo, é fato que existe esse abismo no mundo. Qual a explicação que poderíamos dar ao interior do buraco negro? Porque é evidente que esses fenômenos têm causa bem determinada. O que podemos afirmar das coisas que estão obscuro do nosso cérebro? Ou ainda, que podemos sobre a origem do universo? De todas as coisas poderíamos falar longamente, nós que procuramos as causas das coisas, mas somente Deus, que as fez, pode dizer a verdade. Se, portanto, até nas coisas criadas, a ciência de alguma coisa é reservada a Deus, de outras é possível também a nós. Qual é a dificuldade em pensar que entre os problemas propostos pelas Escrituras, essas Escrituras que são inteiramente espirituais, alguns os resolvamos com a graça de Deus e outros os tenhamos de deixar para que Ele resolva. E não somente no mundo presente, mas também no futuro, de forma que Deus seja sempre o mestre e que o homem seja sempre discípulo de Deus. Como disse o apóstolo, o amor nunca falha. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. E por fim, permanecerá a fé, a esperança e o amor. Se, portanto, da maneira que acabamos de dizer, deixarmos a Deus algumas questões, conservaremos a nossa fé e estaremos longe dos perigos e encontraremos concorde toda a Escritura que Deus nos deu. As parábolas concordarão com as passagens claras e estas explicarão as parábolas. E, na composição dos textos, escutaremos em nós uma só melodia harmoniosa do Deus que fez todas as coisas. Se, por exemplo, nos perguntarem o que Deus fazia antes de criar o mundo, diremos que a resposta está somente com Deus. Que Deus tenha feito este mundo por criação como início no tempo. É o que nos ensinam todas as Escrituras. Mas o que fazia antes disso, nenhuma Escritura o diz. Portanto, a resposta a essa pergunta pertence a Deus. E não é necessário querer imaginar emanações sem sentido, loucas e blasfematórias. E na ilusão de ter descoberto a origem da matéria, rejeitar o Deus que fez essa matéria. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então você observa que muitas das pessoas, eu tenho batido nessa tecla ultimamente, têm negado o Deus que serve em nome da pretensa ciência, em nome de uma pretensa descoberta, em nome de uma pretensa sabedoria humana. Quando, na verdade, Deus não nos dará a resposta de todas as coisas. Por mais que você seja um bom teólogo, um bacharelado, um pós-doutorado, PhD, seja lá o que for, isso não cabe aos homens saber todas as coisas. Não adianta. Por mais letrado que você seja. Aprenda com Jesus. Eu estou lembrando desse texto, eu não coloquei aqui, mas até Jesus, ele fala que o dia e a hora ninguém sabe. Somente o Pai sabia. Nem eu, nem os anjos, mas somente o Pai. E ali, claro, ele estava falando como um homem, sim, como um homem sem ser glorificado, porque Jesus continua sendo homem,
mas agora glorificado. Mas é o exemplo de uma pessoa, de um ser humano, de um mestre, que mesmo sendo o verbo que se fez carne, não teve vergonha de dizer: eu não sei desta pergunta. Eu não sei a resposta desta pergunta. Ele não sabia. E nós também não sabemos de tudo. Pela graça de Deus, nós sabemos algumas coisas. E é em nome desse conhecimento que muitos têm permitido que a letra viesse inchar o conhecimento, a ponto de que o amor viesse a se esfriar. E aí é a defesa de Irineu, quando ele fala: é melhor então você apenas conhecer a Deus e Jesus Cristo que morreu por você e ficar nisso daí, do que você começar a estudar e acabar esquecendo que Deus existe. E acabar esquecendo do amor. E acabar esquecendo de praticar e viver o amor. E ele não condena o conhecimento, porque Paulo nos ensina a conhecer as Escrituras, Paulo nos incentiva a estudar a palavra. O conhecimento aqui não é a questão é quando você coloca o conhecimento acima do amor. Quando você começa a julgar o irmão por conta das Escrituras, aquele julgamento que não é segundo a reta justiça, e eu falo com relação a questões bíblicas que são passíveis de discussão, que são passíveis de interpretação, que são passíveis de hermenêuticas diferentes. E nem por isso a pessoa se torna herege, porque teve uma interpretação passível e até interessante. Mas porque ele pensa diferente de você, a pessoa já começa a taxá-lo de herege, já começa a taxá-lo de ignorante, de que tem pouca cultura, e aí ele acaba não exercendo o amor. E esse é o que é o perigo. Ela se considera a pessoa mais inteligente, a única que é dona de todo o conhecimento. Quando aparece alguém que tem um nível de conhecimento parecido com o dela, ela começa a sentir inveja, começa a querer a suplantar essa pessoa. Então, meus irmãos, não é por aí. Não é por aí. Veja bem, tá? A ciência, ela incha. A ciência, ela incha, mas o amor edifica. Tá? Não estou falando que a ciência incha no sentido de ir contra a ciência, mas dizendo que quando a ciência ela vem suplantar o amor, então ela deixa de edificar e começa a ser uma letra morta. E o Espírito deixa de dar vida, gerar vida em você. Esse é o perigo.